Fala galerinha, tudo bem? Estamos aí mais uma vez, ainda com propriedades de radiciação. Todo mundo firme, todo mundo forte para finalizar esse tema? Vamos lá então, ó. Nós já falamos da propriedade fundamental, a regrinha de quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol e vice-versa. É a regra, a propriedade que transforma uma potência em um radical. Falamos da propriedade 1, quando o radicando tem expoente igual ao índice. Eu posso fazer essa divisão e eliminar a minha raiz. E falamos também da propriedade 2, que nos dava a possibilidade de simplificar índice e expoente. Hoje nós vamos trabalhar com as propriedades 3, 4 e 5. A propriedade 3, produto de dois radicais de mesmo índice n. A propriedade fala que eu posso conservar o radical e fazer o produto lá dentro. A demonstração disso ocorre através da propriedade fundamental. Transforma esses radicais em potências. A elevado a 1 sobre n. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra. B elevado a 1 sobre n. Quando eu caio nessa estrutura, lembra da propriedade de potenciação? Mesmos expoentes. Conserva os expoentes, multiplica embaixo. Volta isso para a notação de radicais. Quem está no sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o sol e finaliza. Tá? Então está demonstrado, está provada a propriedade 3. Exemplinho aí para gente. Produto da raiz cúbica de 3 pela raiz cúbica de 9. Mesmo índice, raiz cúbica faz o produto lá dentro, 3 vezes 9. Isso dá raiz cúbica de 27. Está aqui para a gente a decomposição do 27, eu fico com 3 ao cubo. Troco lá dentro do radical. Esse 3... Ele paga o expoente para a raiz, sai 3 como resposta. Está vendo como é simples a aplicação disso? Vamos ver a propriedade 4. Ó. Enquanto eu estava trabalhando aqui na propriedade 3 com o produto, aqui nós vamos trabalhar com a divisão de radicais de mesmo índice. Então, eu vou conservar o índice na divisão e jogar a divisão lá para dentro, assim como eu fiz com o produto. A demonstração, a mesma demonstração da propriedade 3. Conserva aqui o radicando, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra. A elevado a 1 sobre n dividido por b elevado a 1 sobre n. Divisão de potências de mesmo expoente aqui, conserva o expoente e divide as bases. Volta para a notação de radical, quem está no sol foi lá para a sombra, lá dentro, expoente da fração, quem está na sombra vem para o sol. Provado, exemplo, para a gente finalizar a propriedade 4. Raiz cúbica de 81 dividido pela raiz cúbica de 3. Conserva o radical, faz a divisão lá dentro. 81 dividido por 3, dá para fazer, dá 27. Raiz cúbica de 27, nós já sabemos que vale 3. Portanto, aqui também eu chego na resposta 3. Por fim, a propriedade 5. Eu tenho um radical dentro de outro. Raiz de índice n da raiz de índice n de A. Essa propriedade ela pode ser estendida para a quantidade que você quiser aqui de radicais. Pode ter 3, 4, quantos aparecerem na formulinha lá. Ela diz o seguinte, que eu posso transformar os dois em um único radical, onde o novo índice vai ser o produto dos dois que eu tenho lá dentro. A prova disso, vamos escrever esse radical que está aqui dentro na forma de potência. Então, A elevado a 1, o 1 está na sombra, ele vai para o sol. O n está no sol, ele vem para a sombra. Mudei o primeiro radical para a forma de potência. Agora, você sabe que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu posso colocar esse radicando elevado a 1 aqui dentro. Para poder fazer a transformação desse radical em potência. Então, ó, o radicando, A elevado a 1 sobre n. O 1 aqui que está na sombra vem para o sol. O n que está no sol vem para a sombra. Aplica a propriedade de potenciação. Potência de uma potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Multiplicação de fração. 1 vezes 1, está lá, m vezes n. Volta isso para a notação de radical. Quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol lá em cima vai para a sombra. Está aprovada a propriedade 5. Para a gente matar aí, exemplo, tranquilo. Raiz quadrada da raiz cúbica de 9. Eu posso multiplicar os índices, 2 vezes 3 vira um radical só de índice 6. E o 9 está aqui a decomposição dele, o 9 é 3 ao quadrado. O que dá para a gente fazer aqui? Simplificar. Já transformei, já apliquei a propriedade 5, agora vou aplicar a propriedade 2,
que é aquela de simplificação. Eu vou dividir o índice e o expoente lá dentro pelo mesmo valor. Quando eu divido por 2, 6 por 2 eu caio numa raiz cúbica, 2 por 2 lá dentro, o expoente fica 1, 3 elevado a 1. Todas as propriedades provadas para vocês, e agora vamos ver um exercício onde nós vamos aplicar duas dessas propriedades. Bom, galera, esse exercício aqui então, ele traz a seguinte informação para a gente, ó. O valor da expressão abaixo é essa raiz quadrada de x mais 1 sobre x mais 2. Para x igual a 400 é igual. Então aqui nós temos as alternativas. Então eu tenho que substituir o valor de x aqui nessa expressão e calcular tudo isso. Então já substituindo o valor de x, nós vamos ficar com 400 mais 1 sobre 400 mais 2, como está escrito aqui. Eu preciso fazer essa soma envolvendo essas frações. 400 sobre 1 mais 1 sobre 400 mais 2 sobre 1. Para isso eu vou usar a expressão lá em cima. Eu vou ficar então, eu vou igualar os denominadores para agilizar o processo, transformando todo mundo no denominador 400. Para isso eu vou multiplicar aqui então, em cima e embaixo, por 400. Quando eu multiplico esse 400 sobre 1 por 400, na verdade eu estou multiplicando por 1, e aqui embaixo o denominador 400 aparecendo. Nessa fração do meio aqui, o denominador já é o que eu preciso. Então só falta igualar o último. Vou multiplicar também por 400 sobre 400. Óbvio então que quando eu estou somando frações que têm o mesmo denominador, basta eu conservar esse denominador aqui, 400, e somar todo mundo em cima. Lá em cima eu tenho 400 vezes 400, dá 160 mil. Então 160 mil mais 1, porque aqui já é 400, é só somar quem está em cima, mais 400 vezes 2, 800. Tá? Então nós vamos ficar aqui dentro dessa raiz, 160.801. Tudo isso sobre 400. Então é nesse ponto agora que eu tenho que resolver essa raiz quadrada desse quociente, dessa divisão. Para isso eu preciso ver se eu consigo decompor esses números. Lembra das nossas primeiras aulas de números que nós falamos sobre números quadrados perfeitos? Então vamos puxar aquilo de volta para a gente conseguir resolver isso bem rapidamente. Ó. Nós vimos aqui que 400 vezes 400, 400 ao quadrado, nos dá 160 mil. Lembra que nós falamos que todo número que é quadrado perfeito termina por 1, por 4, por 5, por 6 ou por 9. Esse 160.801 está terminando por 1. Então eu quero saber se ele é um quadrado perfeito. E se você testar 401 ao quadrado, você tem 160.801. Então ele é um quadrado perfeito que eu posso escrever dessa maneira, 401 ao quadrado. O 400, você já sabe, tem números pares, quantidades pares de zero aqui. 2, 4, 6, assim vai. E o número da frente é um quadrado perfeito, como 4 é 2 vezes 2, portanto, a raiz quadrada dele vai ser 20. 2 ao quadrado dá 4, o 0 ao quadrado você dobra aqui. Então, 20 ao quadrado dá 400. Reescrevendo isso, nós vamos ficar aqui então com 401 ao quadrado, tudo sobre 20 ao quadrado. Agora, a propriedade de radiciação manda eu fazer o quê? Calcular a raiz de cima, de quem está em cima, e separadamente de quem está embaixo. 20 ao quadrado. Expoente aqui dentro igual ao índice. Propriedade 1 também. Ele sai perdendo o expoente, dividindo o expoente pelo índice. 401 sobre 20. E fazendo essa divisão, 421 dividido por 20, nós chegamos em 20,05. Ok? Então está aí uma resposta, a resposta de um exercício que nós aplicamos a propriedade da raiz quadrada do quociente e depois a propriedade 1 para retirar valores que têm o expoente igual ao índice. Tá joia? Espero que vocês tenham acompanhado e entendido tudo certinho. Até o próximo vídeo. Abraço!